A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estou aqui com o evangelista Edilson. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui, aqui no Facebook para trazer uma palavra abençoada para a sua vida, uma palavra abençoada para o seu coração. Amém. Estamos aqui para ministrar algo da palavra de Deus para você. Então chamei aqui o evangelista Edilson aqui para estar ministrando uma palavra poderosa ao seu coração. Amém. Lembrando que você pode se inscrever também no canal, no meu canal de Evangelista Anderson. Amém, lá no YouTube, porque esse vídeo também eu vou colocar no YouTube depois para vocês estar assistindo. Então estou aqui com o evangelista Edilson, né, Edilson? Amém, glória a Deus. É um grande privilégio estar aqui, juntamente com o evangelista Anderson, para que nós venhamos a compartilhar, a palavra de Deus, com o homem de Deus, no qual eu cresci muito, andando junto, participando, do trabalho, do Senhor, tanto na casa do Senhor como no dia a dia. E a gente veio nesta noite trazer uma mensagem, da parte de Deus, uma mensagem de esperança, ou seja, boas novas, porque o Evangelho, ele é o quê? Nós somos mensageiros da palavra de Deus. Então os mensageiros da palavra de Deus, eles vêm trazendo o quê? Trazendo esperanças, boas novas de Cristo. Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela traz mudança, uma mudança imediata, Eu não vou dizer que você, talvez alguém, ouvindo a palavra, aquela palavra sendo plantada no coração, e a pessoa recebendo, entendendo o propósito de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo veio, então essa pessoa automaticamente ela tem uma mudança de vida, porque o nosso Deus é um Deus de já, um Deus de hoje. E o nosso propósito aqui nesta noite é trazer essa mensagem, trazer essa palavra. Eu, compartilhando com alguns irmãos, inclusive com o evangelista Anderson, nós temos visto e ouvido ultimamente muitas notícias ruins, ou algumas fabricadas pela mídia. E a nossa esperança, a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Nós não nos movemos de acordo com notícias de telejornais. Obviamente, nós temos cautela, obviamente que a situação ela está ocorrendo, mas não há motivo para desespero, porque a partir do momento que você entrega a tua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, ei, meu irmão, Deus, a palavra diz que os nossos nomes, eles estão escritos na mão, na palma da mão do Senhor. Nós somos menina dos olhos de Deus. Nós somos mansos como a pomba e também prudentes como a serpente. Mas não há motivo para desespero. Por quê? Porque é a palavra de Deus se cumprindo dia após dia. Então, é motivo de alegria. Não pelo que está acontecendo, mas sim de eu ver o que está acontecendo e ver que a palavra de Deus está se cumprindo. E é motivo de mais alegria ainda de saber que esse Deus da Bíblia, esse Deus que aqui fala dentro dos livros aqui, é esse Deus que nós servimos. É este Deus que olha por nós. É esse Deus que nos guarda e que nos livra. Como hoje nós, e há muito tempo nós vemos, talvez em cada casa, de crentes, não crentes, o Salmo, a Bíblia, aberta no Salmo 91, ali, Às vezes até empoeirada, às vezes até amarelada, você vai numa casa e vê lá, Salmo 91. Então, muitas pessoas, às vezes abrem, talvez por falta de conhecimento, às vezes também por um pouco de comodismo, elas abrem o Salmo ali dentro das suas estantes, 91, e deixam aberto, mas às vezes não vivem, Eu mesmo já fui um que abria, olhava, mas não vivia. Por quê? Porque não tinha entendimento. Mas glória a Deus, que me foram abertos os olhos, e hoje
nós procuramos, né, viver essa palavra. Não que nós não venhamos a errar, erramos, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos corrige e nós continuamos seguindo adiante, né, para a glória de Deus. Então, nessa noite, né, aqui que Deus separou para mim e para você, para quê? Para que nós venhamos a refletir pelo que está acontecendo e não ficarmos apavorados. Lance todo o medo, todo o anseio, né, toda a preocupação na cruz do Calvário. Nós vemos que a situação, ela, às vezes, olhando pela ótica humana, talvez nós falamos, não tem saída. Mas a palavra de Deus diz em Lucas 1,37, que Deus, ele é o Deus do impossível. Esse Amém. É o meu Deus, esse é o nosso Deus, o Deus do impossível. Aquilo que é possível, né, ao homem, né, é só o homem. Ele vai e faz e ele mesmo já recebeu a sua glória. Mas agora, quando, né, ocorre o impossível, aí sim, esse é o Deus que eu e você servimos. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos. Deus abençoe a pastora Nena, Deus abençoe a Jeane, que Deus abençoe o diácono Fred, o André, a Catarina, que Deus abençoe a Cida também, esposa do Edilson, que Deus abençoe em nome de Jesus. Edilson, qual que é a mensagem, qual que é a palavra que nós temos hoje, essa noite aqui, para as pessoas que estão do outro lado, né, nos ouvindo, porque o necessário, esse momento, é escutar a palavra de Deus. Talvez você escute várias vozes, talvez você escuta pessoas falarem um monte de coisa, mas o necessário nesse momento é escutar a palavra de Deus. Hoje eu estava na casa de um irmão amado aí, eu estava falando com ele. O momento agora é o momento de orar, jejuar, mas sim buscar a palavra de Deus. Aquilo que vai nos fortalecer agora é a palavra de Deus. O que vai nos fortalecer agora é Jesus. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Edilson, qual que é a palavra que nós temos nessa noite aqui para ministrar sobre a vida de pessoas, sobre a vida dos pais, sobre a vida das mães, dos filhos, sobre a vida das famílias que estão agora nos assistindo aqui para a honra e glória do Senhor Jesus? Amém. Eu saúdo todos, né, aqueles que, né, estão aí, né, ligados, né, nessa palavra, né, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, né, entre com paz no teu lar. Né? Fique em paz, fique tranquilo e não fique ali ligado, muito ligado, né, nas notícias, né, que a mídia traz para você. Verdade, Deus. Fique ligado nas notícias que esse livro traz para você. Aleluia. A Bíblia. Esse sim, né? Esse você pode ficar ligado 24 horas, porque é um livro, né, que traz esperança. E compartilhando com o evangelista Anderson sobre, né, a palavra que nós, né, vamos Ó, pastor Adelino. ministrar. Pai, pastor Adelino. Paz do Senhor, pastor Adelino. Grande abraço. E é um texto que algumas pessoas acham o tema, o título, melhor dizendo, um pouco polêmico, porque não é nossa intenção polemizar. A nossa intenção é trazer a palavra de Deus. Por quê? Porque esse texto, ele se encontra em dois lugares. Ele se encontra em 1 Crônicas, capítulo de número 21, que é quando Davi, né, enumera, né, o povo de Israel, né, e Deus castiga-o. E esse mesmo texto, ele se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo de número 24. Ô, glória, Deus abençoe, Dalton, em nome de Jesus. E qual é o motivo de debate, né, em TV, em rádio, né, onde muitas pessoas procuram até às vezes polemizar o título, né, querendo saber se foi Deus que mandou Davi fazer a contagem ou se foi o diabo, Satanás, que incitou, que tentou a Davi
para que Davi viesse fazer a contagem do povo de Israel. É forte, hein, Deus? Forte. Forte. Porque uma coisa... Olívia. A paz do Senhor Jesus Cristo, Olívia. A Ô, paz do glória. Senhor, glórias a Deus. Né? Grande prazer, Olívia. Olívia, né, durante muitos anos, foi a nossa líder, uma pessoa Ô, que eu glória. aprendi muito, né, aqui na igreja, onde nós congregamos, né, e deixou aqui pra gente aqui, né, no tempo que ela liderou, um grande ensinamento. Olívia, paz do Senhor, Deus abençoe, né, sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Então, evangelista Anderson, voltando, as pessoas querem saber, mas quem incitou, né, Davi? Né? Foi Deus ou foi o diabo? Uma coisa, eu falo para você, meu querido, dentro da palavra de Deus, a palavra do Senhor diz assim, que Deus, ele não é tentado e não tenta ninguém. Ô, glória. Aleluia, Jesus. Às vezes, vem no coração da pessoa algo e ela executa e comete o pecado, às vezes. E outras vezes vem, né, a vontade, o desejo, e ali a pessoa, ela repreende porque sabe quem está por trás, que é, né, o inimigo das nossas almas, tenta, e nós entendemos quem está por trás e repreendemos. Por quê? Porque se fosse Deus que tivesse tentado Davi, a palavra de Deus diz que Deus não tenta ninguém. Como nós repreenderíamos? Porque o inimigo está aí para ser repreendido. Agora, Deus permite. Deus permite. Para quê? Porque Deus, ele prova o justo. Né? Aleluia. Deus, ele prova o justo. Então, as tentações vêm para quê? Para que o justo seja provado. E as tentações, quando vêm também, elas vêm sobre a permissão do Senhor. Porque no próprio livro de Jó, evangelista Anderson, né, nós sabemos que o inimigo, quando foi tentar Jó, colocar Jó na prova, ele foi até o Senhor pedir permissão para quê? Para que fosse, né, investido ali, né, um plano dele contra Jó. E Deus permitiu, mas não permitiu que tocasse na alma dele. Verdade. Não permitiu. Por quê? Porque Deus, ele zela pelos seus. E Deus não dá prova maior do que você aguente, eu e você. Por quê? Porque todos os nossos medos, todos os nossos anseios, né, preocupações, eu sei que é difícil, mas a palavra, né, já nos diz para que nós venhamos a lançar na cruz do Calvário, de onde Jesus já levou, né, tudo, né, na cruz do Calvário. Então, as situações que nós vivemos hoje não é diferente. Não é diferente. Lance todo medo, meu irmão, na cruz do Calvário. Por quê? Aleluia. Porque Deus, ele é poderoso, né? Deus, ele é poderoso. Nada foge do controle do Senhor. E o texto, evangelista Anderson, começa assim, né? Eu vou estar lendo aqui o início. Eu estou aqui em 1 Crônicas, capítulo de número 21, versículo de número 1. Diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar. E disse Davi a Joabe, no versículo de número 2, e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Agora eu vou estar pedindo aqui para o evangelista Anderson, está lendo esse mesmo texto em 2 Samuel 24, que diz assim: Tornou a ira ao Senhor acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta censo de Israel e de Judá. Amém. Glória a Deus. Então, esse é o motivo, né, de muitos debates, né, de rádio, TV, talvez entre irmãos. Quem incitou a Davi para que fizesse a contagem? Eu, de antemão, né, falo aqui para os irmãos. Como, meu irmão, Deus, né, sendo Deus, poderia ir contra a sua
própria palavra, porque a palavra diz que Deus ele não tenta e não é tentado por ninguém. Ali nós podemos, né, já lendo esse texto, os irmãos também conhecem esse texto e sabem que naquela ocasião o povo, né, de Israel estava ali, né, debaixo da autoridade de Davi, e Davi ele entrou, deixou o inimigo, né, por causa do volume dos soldados dele, né, por grande número, entrar no coração dele aquele desejo de fazer a contagem. Por quê? Porque estava já no coração de Davi brotando uma sensação de que ele é que vencia as guerras por conta do braço dele. Então o inimigo, vendo ali que já colocando uma semente no coração de Davi, começou a brotar uma soberba no coração dele. E ali nós, seguindo o texto, nós vemos que Joabe, sabendo e vendo e percebendo aquela situação, ele foi contrário à contagem de Davi, né, sobre o povo de Israel. E ele falou: rei, né, de fato, não seria se levantar contra Deus, fazer essa contagem, de forma que Deus não se agradaria disso. Mas só que Davi, ele era o rei, e ele não ouviu ali, né, o servo dele, que era Joabe. Forte, hein, Deus? Não ouviu. E ele, pelo coração dele, ele mandou que a contagem fosse feita. Talvez, né, nós, nos dias de hoje, nós vemos igrejas, né, com um número assim muito grande de pessoas, talvez 5.000, 10.000 pessoas, e vem talvez no coração nosso, né? Nossa, eu quero ter uma igreja com tantos 1.000 membros. Meu irmão, Deus, ele não está preocupado com a quantidade. Deus está preocupado com a qualidade e a Aleluia, forma, Jesus, né, que o servo dele, ele se agrada do Senhor que ele tem. Porque de que forma, né, de como e por que, né, eu teria uma empresa, vamos colocar com 100 funcionários, e vamos colocar aqui 60 funcionários ali, ou talvez 70, são indisplicentes, chegam atrasados, né, fazem os serviços de qualquer forma, não guardam ali pela hora do almoço, e eu tenho só 30 ali desses 100 que cumprem corretamente. De qual deles, né, dessa turma aí, que eu como patrão ou você me ouvindo nessa noite se agradaria? Daqueles 70, ou seja, do volume, ou dos 30 que cumprem horário, você pode contar com eles? Obviamente dos 30. Então, que eu e você não sejamos esses 70 que trabalham, né, indisplicentemente. Não, então não é a quantidade. O que importa é que se tiver um, né, que anda do teu lado, tenha um amigo que Aleluia, possa, Jesus, né, que anda do seu lado. Jesus, ele anda com você, mas tem alguém que você possa contar, um braço direito, ali como o rei tinha Joabe. A palavra de Deus diz, e também em Crônicas, que o rei, ele saiu para a batalha já cansado, né? Cansado, enfim, ele já tinha, né, ganhado várias batalhas, então já estava com uma certa idade. E lá na frente, um gigante chamado Esbi-Nebob, é o nome dele, descendente de Golias, né? Glória. Viu a fragilidade ali de Davi e intentou contra a vida dele. Mas Davi Glória. tinha homens que ele poderia contar. Tinha um homem lá chamado Abisai, que ele pulou com uma lança e feriu aquele gigante filisteu e disse assim: nunca mais o Senhor vai sair conosco na frente das batalhas para que a lâmpada de Israel não se apagasse. Tenha um amigo, uma pessoa que você possa contar. Não se preocupe com quantidade. Aleluia, Né? Jesus. Quantidade. Às vezes, né,
Tem pessoas que estão no meio de uma numerosa multidão, mas que se sente sozinho. Está sozinho. E tem inúmeras pessoas em volta dele, mas se ele for ver, pode contar ali, talvez, com nenhuma. Então, se você andar com poucos, prefira andar com poucos, mas que tenha qualidade. E ali, voltando novamente ao texto, Davi, ele subiu no coração dele, né? Essa vontade já estava nascendo, né? Já tinha brotado no coração dele, então ele não voltou atrás. Ei, meu irmão, no momento de decisão, né? Peça uma opinião para um sábio. Para um sábio, uma pessoa que anda com você, uma pessoa que conhece o que você está vivendo, né? E uma pessoa que se importa. Peça conselho, porque a Bíblia diz: aquele que pede conselho para um sábio, ele também se torna sábio. Nunca procure tomar decisões sozinha. Eu estou sempre com a minha esposa, mandar um abraço, um beijo para minha esposa Cida. Glória a Deus pela tua vida, né? Estou em casa esses dias aí e o tempo todo aí perguntando para ela. Hoje mesmo, né? Compartilhei com ela uma decisão que eu tenho que tomar. E, Cida, o que você acha disso aqui e tal? Glória. E ela tá sempre ali, me ouvindo, né? E às vezes você dá risada, né? Porque não consigo tomar uma decisão sem perguntar. Mas primeiramente, antes, pergunte pro Senhor Jesus, né? Dobre teu joelho e pergunte. Né? Forte essa mensagem, hein? Não espere de Moisés, porque a palavra de Deus diz lá em 1 Josué, né? Deus falou para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, então falou: agora é contigo, é você que tem que orar. É você que tem que estar à frente desse povo aí. Né? Então essa, né, foi a palavra que Deus falou ali para Josué. E Josué, sabendo da situação, ele assumiu, ele se posicionou, foi um vitorioso, né? E o nome dele está escrito aqui, né, no livro, né, da lei de Deus. Continuando aqui a mensagem, a palavra, né, ele não ouviu, né, a Joabe, e pediu e mandou, na verdade, que fosse feita a contagem do povo. E ali, seguindo mais à frente, a palavra de Deus diz assim, né, no versículo de número 5: e Joabe deu a Davi a soma do número do povo. Ele foi e contou, né, todo aquele povo. E era todo Israel 1.100.000 homens, do que arrancavam a espada de Judá, 470.000 homens do que arrancavam a espada. Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Então, assim, seguindo esse texto, a palavra de Deus, ela nos diz, né, nos explica no versículo de número 7, que este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu Israel. Toda decisão, seja ela positiva ou negativa, ela tem, né, um efeito. Então, existem dentro das nossas decisões diárias, as nossas decisões corriqueiras, talvez uma decisão simples, né, não vai te trazer nenhum problema. Ou, enfim, talvez um pedido de desculpa resolve. Mas, meu irmão, decisão é algo muito profundo. Meu irmão, mas será que é para tanto? É para tanto. Por causa de uma decisão errada. Lá atrás, no Jardim do Éden, de Eva, ofereceu o fruto para Adão, tentado também pela serpente, ele aprovou, comeram do fruto proibido, que simboliza ali, na verdade, a árvore do conhecimento. Ele podia desfrutar de tudo. Deus deu tudo para eles, tudo. O homem estava sozinho, Deus deu uma mulher, deu uma ajudadora. Glória a Deus pela vida das mulheres, né, que nos ajudam, né, que nos auxiliam e são uma bênção nas nossas vidas. Glória a Deus. Mas o sacerdote, ele não estava vigilante. A responsabilidade, né, meu irmão, da sua casa é minha, é tua, é do sacerdote. É o sacerdote que leva a família até o altar do Senhor.
É o sacerdote que está ali em oração, é o sacerdote que toma a decisão, é o sacerdote. Então, por causa de uma decisão errada, lá atrás, no Jardim do Éden, através de Adão, né, a humanidade, né, pagou um alto preço por isso. Mas Jesus Cristo, ele veio, saiu do trono de glória e pagou um preço ainda maior na cruz do Calvário, pela minha vida e pela tua vida. Para quê? Para que os meus pecados, os nossos pecados fossem remidos através do sangue de Jesus Cristo. Forte. Através do sangue de Jesus. Por causa de uma decisão lá atrás, errada, no Jardim do Éden. Então, aqui, a palavra diz que Davi tomou uma decisão errada. E ele contou o povo. E Deus, a palavra diz, no versículo de número 8, né, segue aqui o texto, que Deus gravemente, então disse Davi a Deus, gravemente pequei, ele reconheceu ali, em fazer tal coisa, porém agora ser ouvido tirar a iniquidade do teu servo, porque obrei muito loucamente, a palavra diz. Ele disse. Deus, aleluia. Ele reconheceu. Então, esse é um dos fatos de Davi, nós bem sabemos, de Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Porque de forma nenhuma adianta eu e você, nós, a humanidade, né? Fala assim, eu me arrependo, mas da boca para fora, e voltar novamente. Assim como, voltando no início dessa palavra, evangelista Anderson, falando sobre o Salmo 91. Essa palavra, essa oração do Salmo 91 é para aquele que se arrepende. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas aquele que está seguindo, né, aquele que está na direção de Deus, aquele que se arrependeu do mau caminho. Essa oração é para esse. E aí você pode andar, meu irmão, sem medo nenhum. Por quê? Porque você está guardado. A mão do Senhor está sobre a minha vida e sobre a minha vida. Não basta somente abrir e deixar lá. Nós temos que viver. Viver. Né? E errei, peça perdão para o Senhor. Né? Aceite a correção do Senhor. Aceite a correção do amigo, do irmão. Né? Porque a correção ela faz bem. E nos faz refletir e faz novamente nós, né, andarmos, né, no reto caminho. E aqui Davi, ele reconheceu o erro dele. Só que foi tão grave o que Davi fez, que o texto, ele segue dizendo assim, no versículo de número 10. Vai falar no castigo? Antes de você falar no castigo, amém. Amém. Deus abençoe a vida do Silas, da Nanda, do Felipe Silva. Irmão, essa palavra tão tremenda, se você analisar aqui, se você for analisar a parte de cima, vai dizer que Davi, ele ganhou, né? Teve a guerra, ganhou a guerra, só que ele foi querer contar o seu exército. E a Bíblia diz que Joabe, olha só, Edilson, é tremendo, Joabe, ele falou para Davi que não, né? Ele não permitiu a contagem, né? Ele sabia o que o Senhor haveria de fazer se Davi contasse o povo. Agora deixa eu falar uma coisa para você aqui, trazendo para os dias de hoje. Nós estamos enfrentando uma guerra aí fora. Só que o momento, quando nós estamos enfrentando uma guerra, essa guerra vai ser vencida, como disse o texto aqui. Amém. Muitas pessoas estão do outro lado aí, estão passando essa guerra, enfrentando essa guerra, e são os reis. Reis, quando eu digo, eu estou falando de pastores, presbíteros, estou falando de homens que estão à frente de igreja. Amém. Bispo, apóstolos, homens que estão guiando o povo. Olha só, vai dizer que depois que acabou a guerra, evangelista Adilson, depois que acabou a guerra, Davi quis contar o povo. Olha só, o momento quando acabarmos essa guerra que estamos enfrentando, não é de contar o povo. Amém. Não é de saber quanto o povo tem, Amém. quanto o povo resta, Amém. as pessoas voltando para os tempos. No momento não é de contar o povo. O momento é de cuidar do povo. O momento é de... Porque nós estamos aqui numa condição de Joabe. Amém. Nós estamos aqui, o diácono Edilson, o evangelista Edilson, o evangelista Anderson está na condição
condição aqui de Joabe. Nós somos o Joabe. E nós estamos alertando aos Davi que estão do outro lado. Quando acabar essa guerra, quando enfrentarmos essa guerra, porque nós vamos enfrentar, o momento não vai ser de nós aqui contarmos o povo, de trazermos o povo e fazermos censo do povo e contarmos o povo. Não, o momento vai ser de vocês cuidarem do povo. O momento vai ser de vocês abraçarem o povo. E talvez o momento é esse agora. Antes da guerra, esse é o momento. Amém. Glória a Deus. Esse é o momento. Essa palavra é forte, irmão. Se você meditar, nós estamos aqui na condição de Joabe. Porque a Bíblia diz que Davi não escutou Joabe. Escutou? Não escutou. Não escutou Joabe. Está escutando aí? Davi não escutou Joabe. Joabe não queria que contasse o seu exército. Porque a vitória não está através de homens, como muitos estão esperando aí. A vitória é através de homens. A solução através de homens. Não pense que Deus, ele recebe o holocausto de qualquer maneira, não, meu irmão. Não, Deus não recebe de qualquer maneira. Aleluia, Jesus. Talvez, como Davi aqui, no meu coração e no seu coração, talvez nós pensamos que estamos fazendo a coisa certa e estamos agradando. Não se iluda com isso. Jesus. Não se iluda com isso. Não. Talvez ali, eu faço, evangelista Anderson, uma contagem, né, ali, como você acabou de ministrar aqui, né, quando acabar essa pandemia, Eita, né, Jesus. aí, quantas pessoas chegaram? Ei, meu irmão, Eita, Deus. você não tem que preocupar com quantas pessoas. Aleluia, e onde Jesus. sim está fulano, ciclano e beltrano. Oh, glória. Onde eles estão? Né? É forte. O que eles estão fazendo? Melhor ainda, como eles estão passando, né, por esse deserto. É verdade. Porque o crente, É forte, hein? ele vai passar por esse deserto e não vai precisar nem de trocar sandálias, não. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ele nos garante isso. Aleluia. Ele vai passar ali, atravessar esse Jordão no seco. Aleluia, Né? Jesus. Seus mantimentos, né, vão ser ali, forte. vão superabundar nesse momento. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque você está debaixo, guardado da mão poderosa do Senhor. Mas quem? Aquele que anda no reto caminho. Aquele que faz a vontade de Deus, não relaxadamente. Não se preocupe, meu irmão, se tem 10 ou 30. Não se preocupe com isso, não me Aleluia, interessa. Jesus. O que importa, se Deus colocou um para você cuidar, cuide desse um. Agora, se Deus colocou 100 para você cuidar, divida. Né? Ali, com homens, a Bíblia nos orienta sobre isso, né? Divida ali, né, com um grupo de pessoas para cuidar, para saber. Hoje eu recebi uma ligação e eu fiquei muito feliz, porque a pessoa, né, perguntou para mim. O pastor Ezequiel, nosso amigo. Deus abençoe, né? pastor. Deus abençoe sua vida, pastor Ezequiel. Ligou para você e disse: como você está? Como está sua família? Eu falei assim: estava bem, mas agora ficou melhor. Oh, glória. Por quê? Porque eu recebi, né, ali uma mensagem. Talvez eu esteja também falho, meu irmão, com você, que eu não liguei, né, para você, para saber como você está. Mas eu, em nome de Jesus, depois dessa noite eu vou ligar. Aleluia, Em nome Jesus. de Jesus. E continuando aqui, Deus perguntou, através do profeta Gade, perguntou para Davi: escolhe 3 coisas por causa do pecado dele. É forte, hein? Uma decisão errada, igual você falou. Uma decisão errada. Meu Deus. Né? Que ali ele parecia para ele: vou fazer uma contagem, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Né? Imagina, Deus vai até se agradar. Mas ele fez a contagem não se preocupando com o povo. A soberba bateu no coração. E às vezes é por esse motivo que Deus, ele deixa ali, né, determinadas denominações com 20, com 30, com 40 pessoas. Por quê? Porque às vezes a pessoa está preocupada com a quantidade. Meu Deus. É forte, hein? E quando você pega, né, ali, como diz o hino, eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o amante cuidou, porém numa tarde, ao contá-la todas, Aleluia, lhe faltava uma,
e triste chorou. Aleluia, Né? Jesus. Ele deixou as 99 no aprisco e Aleluia. foi atrás daquela que estava perdida. E ele a encontrou. Colocou-a nos ombros, voltou com ela nos ombros e aí ali colocou ela juntamente com as demais. Aleluia, Né? E houve grande alegria naquele lugar, porque esse é Jesus. Aleluia, Jesus. Deus Nenhuma. abençoe, Cristiane. Nenhuma, amém, Kika, Deus abençoe sua vida. Nenhuma vai se perder. Não. Ô, glória, eu creio. Aquela que está na mão do bom pastor, nenhuma se creio. perde. Aleluia, Jesus. Então, a palavra, ela continua. E Deus, através do profeta, né, do vidente, que é a mesma coisa, Gade, pergunta no versículo 10 de Crônicas, capítulo 21, vai falar Davi dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho. Escolhe uma delas, para que eu te faça. Glória a Deus. Lúcia, Deus abençoe. Viviane, Deus abençoe. No versículo 11 diz assim: Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor para ti. Ou escolhe, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Forte, hein? É o que mais nós temos ouvido nesse período, né? Sobre peste. Deus, ele permitiu, meu irmão, que isso acontecesse. Porque Deus, ele não lançou peste sobre as nossas vidas, sobre o povo dele, né? Nos dias de hoje. Né? Eu não vou entrar aqui em questões, né, políticas, que não é, né, a intenção, porque nós vivemos aqui da palavra de Deus. Nós vamos pregar a palavra de Deus. Né? Eu não vou vir, não estou aqui, nós não estamos aqui nesta noite para vir com teorias, né, para você. Não. Nós estamos aqui nessa noite aqui para pregar a palavra de Deus. Amém. Porque teoria, por teoria, até um ímpio, um ateu, já falecido, Steve Hawkins, físico. Forte, hein? Steve Hawkins, físico, já falecido, ateu.